Hoje a gente vai decodificar o CRISPR. Sabe, aquela tecnologia que é tão, mas tão revolucionária que está basicamente reescrevendo as regras da biologia. É um nome que promete mudar, olha, praticamente tudo, da medicina até a agricultura. Bora entender o porquê de tanto alvoroço. Pensa só por um instante. E se a gente pudesse, sei lá, entrar no código-fonte da vida, no DNA, que é o manual de instruções de todo ser vivo, e simplesmente corrigir um erro de digitação? Ou, quem sabe, reescrever umas frases, adicionar uns capítulos novos? Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente essa pergunta que está abrindo uma fronteira completamente nova na biologia. E a resposta para essa pergunta toda está numa palavra só: CRISPR. E olha, não é só mais uma ferramenta de laboratório, não. É a tecnologia que está pegando essa ideia de ficção científica e transformando em realidade. A gente está falando de um universo de possibilidades que se abre, sabe? Desde curar doenças genéticas até criar plantas muito mais fortes. Para a gente sacar o tamanho do impacto do CRISPR, não dá para pensar nele como uma invenção isolada. Não mesmo. A gente está falando de uma revolução de verdade. É tipo a diferença entre escrever uma carta à mão e, de repente, ter um computador com um editor de texto completo. A escala da mudança é essa. E essa citação aqui, ela é perfeita, resume tudo. É isso, o CRISPR não é uma ferramenta, é uma caixa de ferramentas genética inteira. Cada pecinha ali tem uma função específica, e o segredo do sucesso é saber exatamente qual delas usar para cada tipo de trabalho. É essa flexibilidade que faz a tecnologia ser tão, uau, tão poderosa. Então, bora começar pelo começo, né? Vamos dar uma olhada na ferramenta que deu o pontapé inicial em tudo isso, aquela que abriu essa caixa de ferramentas para o mundo. O sistema original é o famoso CRISPR-Cas9. A melhor forma de imaginar isso é como uma tesourinha molecular, só que com uma precisão absurda. E o mais genial é de onde isso veio. É, na verdade, um sistema de defesa super antigo que as bactérias usam para se proteger de vírus. Aí os cientistas olharam para aquilo e pensaram: peraí, e se a gente conseguisse adaptar esse negócio para editar o DNA de qualquer coisa? E não é que eles conseguiram. Foi exatamente o que fizeram. E o jeito que funciona é de uma simplicidade genial, basicamente em 3 passos. Primeiro, tem uma molécula que a gente chama de RNA guia. Pensa nele como um Waze, um GPS genético. Ele vai levar a tesoura para o endereço exatinho no genoma. Segundo passo, a proteína Cas9, que é a tal da tesoura, chega lá e, clec, faz o corte, partindo as 2 fitas do DNA. E terceiro, e aqui que a mágica acontece, a própria célula percebe o corte e aciona o seu sistema de reparo natural. É nesse momento que a gente pode ou desativa um gene, ou, se a gente der um molde para ela, a célula pode inserir uma nova sequência de DNA bem ali. Olha, o Cas9 foi uma revolução, sem dúvida. Mas cortar as 2 fitas do DNA de uma vez, às vezes é um pouco, digamos, bruto demais. A ciência começou a precisar de ferramentas mais delicadas, sabe? Para trabalhos de maior precisão. Tava na hora de dar um upgrade nessa caixa de ferramentas. Pensa assim, é como numa reforma. E se o objetivo não for derrubar uma parede inteira, mas só trocar um único azulejo que trincou, aquele corte duplo do Cas9 às vezes pode causar uma bagunça que a célula tenta consertar de um jeito meio imprevisível. Para corrigir uma única letrinha no código genético, precisava de algo bem mais sutil. E é aqui que a gente vê a evolução da caixa de ferramentas para esses trabalhos mais finos. Se o Cas9 original era tesoura, aí surgiram os editores de base. Pensa neles como um lápis com borracha. Eles não cortam o DNA, eles chegam lá e quimicamente apagam uma letra do DNA e escrevem outra no lugar. E depois vieram os editores Prime. Esses são o Word da genética. É a função localizar e substituir, só que no DNA. Eles conseguem reescrever pedaços de DNA com uma precisão absurda. E o melhor, sem precisar fazer aquele corte duplo que pode ser arriscado. E qual a eficiência dessas ferramentas novas? Olha, é simplesmente impressionante. Os primeiros editores de base, lá no começo, já conseguiam uma taxa de edição de mais de 30% em células humanas. Para ter uma ideia do que isso significa, os métodos que existiam antes para fazer esse tipo de alteração precisa eram super ineficientes. Então, sair de quase nada para 30% de acerto foi um salto assim gigantesco para toda a área. Mas a revolução do CRISPR não parou só no cortar e reescrever, não. Os cientistas perceberam que podiam usar aquele sistema de mira super preciso para fazer muito mais do que só editar o código. Eles podiam controlar o código. A sacada foi a seguinte, e é genial.
E se a gente pegasse a proteína Cas9 e, basicamente, cegasse a tesoura dela? Ela ainda vai ser guiada pelo RNA para o lugar certinho, mas quando chegar lá, não vai cortar nada. No que a gente chama de CRISPR-I, ou de interferência, ela funciona como um obstáculo, impedindo que aquele gene seja lido. É, na prática, um interruptor para desligar o gene. E no CRISPR-A, de ativação, a gente pode grudar uma outra proteína nesse Cas9 cego para, ao contrário, aumentar a atividade de um gene. É o interruptor para ligar. Isso permite regular os genes sem mudar uma letrinha sequer do DNA. E a caixa de ferramentas não para de crescer. Chegou a vez da Cas13. Essa enzima muda o jogo completamente, porque o alvo dela não é o DNA, é o RNA, aquela molécula mensageira que leva as instruções do DNA para as fábricas de proteína da célula. Editar o RNA é como editar uma cópia de um documento, e não o arquivo original. As alterações são temporárias, são reversíveis, e isso abre um leque de aplicações totalmente novo. Bom, com a caixa de ferramentas ficando cada vez mais completa, mais sofisticada, a pergunta mudou. Não é mais o que dá para fazer, mas sim o que a gente vai construir com isso. O futuro da medicina, da agricultura, da biologia, está sendo construído com essas ferramentas, nesse exato momento. Isso não é papo de futuro não, já está acontecendo. As aplicações são reais. A gente já está vendo terapias sendo desenvolvidas para corrigir a mutação que causa anemia falciforme. Ferramentas de diagnóstico com base em CRISPR, tipo o sistema Sherlock, conseguem detectar vírus com uma rapidez e uma precisão que a gente nunca viu. Na agricultura, já estão desenvolvendo plantas mais resistentes. E nos laboratórios do mundo todo, o CRISPR está acelerando a descoberta de como os nossos genes funcionam, o que dá errado em doenças como câncer, e até permitindo modificar nossas próprias células de defesa para atacar tumores. E assim, a gente chega não no final, mas no começo de uma era completamente nova. Essa caixa de ferramentas, o CRISPR, nos deu um poder que até pouco tempo atrás era coisa de ficção científica. A capacidade de reescrever o